Bom dia, Paulinho. Não tinha te visto aqui no Morning Show ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, até tentando botar um pouco de fogo no parquinho. É o seguinte, as pesquisas hoje indicam que a rejeição do presidente da República é maior entre as mulheres. Esse é um caso bem simbólico. Não seria interessante uma fala firme do presidente da República condenando isso? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo e aos meus queridos companheiros aqui. Essas denúncias, Paulo, são muito graves. São coisas sérias, precisam ser apuradas, precisam ser tratadas e punidas com rigor da lei. Isso que a Zoe falou, devido ao processo legal. Algumas delas são mais graves que outras. Tem certas linhas que não podem ser cruzadas de forma alguma. Tem um componente que é da subjetividade e tem um componente objetivo. Qual é o componente objetivo nessa história? O corpo da mulher. O corpo da mulher e as partes íntimas das mulheres não devem, de forma alguma, serem tocados, obviamente, sem a permissão da mulher, sem o consentimento da mulher. Essa parte é objetiva. Isso é batom na cueca. Se tiver a imagem dele, do Pedro Guimarães, apertando a bunda, o peito de uma mulher, isso aí é batom na cueca. Agora, tem componentes, são componentes subjetivos. Isso que está chamando de indícios fortíssimos, até agora, são relatos. Isso, os Estados Unidos deram um exemplo muito simbólico para o mundo, que foi o crescimento do movimento aqui chamado movimento Me Too, né, que significa em inglês eu também, onde um monte de gente saiu dizendo que tinha sido assediada em algum momento das suas vidas. Vários desses relatos foram confirmados, mas vários deles se provaram absolutamente falsos. Quando você se baseia apenas em relatos para você condenar alguém, você deixa essa pessoa sujeita a ataques de pessoas que não gostam dela. Basta relatos de algumas pessoas que, por algum motivo, e é muito fácil você ser um chefe, principalmente se você contraria anos e anos de políticas da casa, você ser um chefe que adota posturas que não são bem vistas, os funcionários podem se unir e, se bastar o relato de que você cometeu assédio, aí é muito fácil você destruir qualquer opositor. Qualquer mulher destrói qualquer chefe opositor homem. E isso foi um processo de maturidade que os Estados Unidos passaram. Eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, do ministro, agora ministro, né, Justice da Suprema Corte norte-americana, Brett Kavanaugh, que durante o seu processo sabatina, do seu processo de confirmação no Senado americano, foi acusado e linchado politicamente, linchado por toda a mídia americana, inclusive por políticos democratas, como quem tivesse assediado, supostamente, uma menina na faculdade anos depois. Anos antes, 20 anos, 30 anos antes, nem me lembro mais quanto tempo, acho que 30 anos antes. Depois ficou tudo comprovado que era uma história falsa, que a mulher era mentirosa, inclusive foi processada por isso. Com toda a algazarra da mídia. Por outro lado, vou dar um outro exemplo aqui, também aqui nos Estados Unidos, esse mais recente, do governador democrata de Nova York, o Andrew Cuomo, que numa situação muito parecida, um caso muito análogo a esse que está sendo relatado do Pedro Guimarães, assediava múltiplas assessoras justamente com mãos, convites, palavras ruins. Foi investigado o caso e chegou-se à conclusão que sim, ele era culpado não o suficiente para atender os padrões criminais, mas ele acabou renunciando. Então, o que é a lição importante dessa história, Paulo? Para concluir, Paulinho. Oi? Só para concluir, por favor. É exatamente isso que eu estou fazendo. O que é o caso importante dessa história? Você tem que tomar cuidado, porque esse é um ano de eleição e o uso político desse tipo de caso é uma possibilidade real. É uma possibilidade que precisa ser levantada. Não é para dizer que não é para confiar no relato das mulheres, porque elas precisam ser ouvidas sim, o relato delas precisa ser ouvido com muita atenção, mas, por outro lado, também tem que se levar em consideração a algazarra que vai se fazer, o escarcéu que você vai fazer em torno disso, sem provas. Mas, Paulinho... Por isso que é necessário o processo legal, Paulo. Por isso que nós não podemos
linchar uma pessoa sem ouvi-la, sem esperar as investigações concluírem. Tem que esperar. Não, infelizmente tem que esperar. Eu concordo contigo em relação a essa questão da investigação, mesmo porque sempre que a gente vai lá e condena antes da justiça, a gente está cometendo um equívoco porque a justiça precisa se pronunciar de alguma forma. Existem denúncias, as denúncias têm que ser apuradas. O que eu te perguntei foi o seguinte: o presidente da República tem mais rejeição entre as mulheres, independente se esse caso aconteceu ou não. A gente não viu um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Porque eu acho que se o Bolsonaro tem rejeição entre as mulheres, ele deveria chegar a público e falar o seguinte: no meu governo não tem isso. A gente vai investigar, se ele for culpado, que ele pague. E você acha que a mulher vai votar na eleição por isso? Ele volta. Mas aí a mulher vai votar na eleição por isso? Não, mas eu acho que é um posicionamento de defesa à mulher. Eu acho importante isso para um eleitorado feminino, Zoe. Bolsonaro precisa falar com a mulher. Eu acho, pelo menos. Seria oportuno sim, Paulo. Se eu fosse aconselhar o presidente, seria oportuno, desde que acontecesse sem sinalizar, porque a imprensa vai distorcer a declaração. Sem sinalizar, sem parecer que ele está assumindo uma culpa de um membro do governo antes das investigações acontecerem. Então você precisa dosar sim, esse pronunciamento oportuno, esse posicionamento oportuno que você está dizendo, sem que isso represente uma condenação prévia de alguém que tem sim todo o direito de defesa e que pode estar, é uma possibilidade real, poderia estar sendo vítima de um uso político. Perfeito. Eu não quero que vocês discutam aqui, mas eu só quero saber por que você acha que o Paulo Figueiredo está distorcendo. Ele está, primeiro, atacando a imprensa, fingindo que a imprensa está distorcendo. A imprensa não distorceu nada. Isso é um caso de denúncia administrativa. Quem está politizando, quem está dizendo que isso pode ser movido por politicagem, primeiro foi o Pedro Guimarães, numa carta que ele fez para se despedir. Porque ao invés de ser afastado, ele se afastou. O presidente não teve nem a coragem de se posicionar politicamente. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Você não sabe o que eles conversaram. Ele se afastou, eu sei, eu leio o jornal. Não é verdade. Isso é impossível! Ele se afastou, ele pediu para sair. Você lê jornal e aí ou você não sabe que ele pediu para sair? É esse o seu nível de informação? Não, sabe por que eu não sei? Porque você não eu sei sabe como é que funciona a administração pública. Vamos aos fatos. Ele é chamado dentro... Peraí, senão ninguém entende. Peraí, Paulinho, você vai falar, eu vou passar para você. Um forte abraço! A ordem aqui, Paulo Figueiredo em seguida Zoe, mas, Paulinho, quando eu me referi justamente a essa questão das mulheres, é que eu tenho um entendimento que para o Bolsonaro ganhar a eleição, ele precisa dialogar com o eleitorado feminino. Ponto. Eu acredito fielmente nisso. E você? Tem toda a razão. Claro que precisa dialogar. As mulheres são metade do eleitorado, você tem que dialogar com metade do eleitorado. Isso tem que acontecer. Agora, vamos corrigir aqui só as bobagens do Guga. Eu não disse que a imprensa distorceu o caso. Eu não disse que a imprensa distorceu o caso. Calma, Guguinha. Segura a calcinha aí. Eu não disse que a imprensa distorceu o caso. Eu disse que a imprensa poderia distorcer uma fala do presidente, como vem distorcendo, como faz de forma habitual. E em relação ao vazamento da história, como é que a história se tornou pública, como é que um processo administrativo se tornou público, é interessante. É uma coisa que vale a pena avaliar o momento em que isso acontece. Agora, eu sei como é que funciona a administração pública, Guga. Eu não me informo lendo jornais, eu tenho experiência real de vida, eu já passei pela administração pública. Paulo Matias também já passou, sabe como é que é. Os processos de demissão, como é que isso funciona? Você chama o cara no teu gabinete e você dá a oportunidade da exoneração acontecer a pedido. É muito difícil exoneração acontecer sumária, sem sair a pedido no Diário Oficial, sem que o cara tenha a oportunidade de se demitir. A gente sabe como é que isso funciona. É assim normalmente. Isso é verdade, porque senão o cara ganha direitos, né, Paulo? Tem uma questão jurídica também nisso. Exatamente. Isso, inclusive, para proteção da administração pública. E, ao mesmo tempo, você não emite um julgamento prévio e sumário de algo que você não tem que exonerar uma pessoa por alguma coisa que ela ainda está sendo investigada. Então, a pessoa, você dá a oportunidade. Se a pessoa se recusar a sair, aí essa pessoa acaba exonerada. Tá muito engraçadinho, mas a brincadeira acabou e a casa caiu. E agora, a gente tem que analisar o fato, Paulo, em relação ao que você está sugerindo. Eu acho que é uma boa sugestão a ser feita ao presidente Bolsonaro, mas o caso é muito recente. Essa informação, menos de 24 horas depois do vazamento,
Pedro Guimarães já tinha conversado com o presidente e já tinha acabado saindo, deixando o cargo. O presidente ainda está totalmente em tempo de se interar melhor, deve estar recebendo informações de outras fontes, e ainda está totalmente em tempo de, se quiser, se achar oportuno, emitir uma nota. O presidente, inclusive, terá informações que nós não temos aqui. E aí pode ver o tamanho do peso dos indícios contra o Pedro Guimarães ou não. Porque, de novo, essa nota tem que ser feita com muito cuidado para não soar, deveria ser feita com muito cuidado, essa nota hipotética, para não soar como uma condenação, como um apoio ao linchamento e tacar lenha na fogueira para o linchamento público do Pedro Guimarães. Tá com inveja, pô, olha só, o Tucker Carlson gosta do meu ursinho, o Guga não gosta, pô, aí é covardia, né? Tucker Carlson versus Guga, pô, eu vou ficar com o Tucker. O Paulo, vamos por partes. Primeiro, Paulinha, tem que lembrar o seguinte, a questão da Patrícia Campos Melo, que foi quem disse essa questão dos favores sexuais e tal, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro repetiu. Quem disse foi o tal do Hans River num depoimento na CPMI das fake news. Tá? Só para lembrar o caso. O Bolsonaro repetiu o que foi dito num depoimento das fake news. Não sei se o caso foi verdadeiro ou não tenho a menor condição de saber, mas é importante lembrar e contextualizar. Não é que o Bolsonaro inventou e tirou isso do nada. Um depoente na CPMI das fake news disse que ela fazia isso. Agora, depois, ele disse que usava o apartamento funcional para pegar a gente. Agora, e o Guga diz que isso é sexista. Pô, meu amigo, me desculpa, Guga, eu não sei exatamente qual é a fruta que você gosta. E aí cada um tem o seu gosto pessoal aí, liberdade total, mas isso não tem nada de sexista, tá? Eu quando estava solteiro, também fazia isso. Eu acho que ainda não proibiram você ato sexual consensual entre pessoas hétero. Eu acho que ainda é permitido. Né? Então, isso não torna sexista. Você dizer que quer fazer sexo com mulher não é nada de sexista. Eu não sei qual é a sua definição de sexista, mas isso é uma maluquice. Agora, para concluir, eu queria lembrar, Paulo, que hoje, é quinta-feira, tem live do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro costuma endereçar esses assuntos diretamente, falando direto com o povo. A live dele tem centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas assistindo. Então ele pode... Tá aí uma boa oportunidade. Tá aí uma boa oportunidade. Eu não falei com o presidente, mas tomara, se eu estivesse falando com o presidente, aconselharia ele a endereçar o caso dizendo justamente isso. Olha, condeno qualquer tipo de violação das mulheres, de assédio sexual, isso é uma coisa inaceitável. Agora, não dá para prejulgar o cara e que se siga o devido processo legal, é isso que tem que dizer. Não, e colocou uma mulher no lugar dele, né? Exato, então, isso também colocou uma mulher no lugar. Isso também é uma resposta. Mas uma foi colocada contra gosto dele, só para deixar claro. O Bolsonaro mais um da linha. Viu, Paulo, é o que eu falo. Critica de qualquer forma, sempre vai criticar. O debate está muito bom aqui. Como é contra gosto? O debate... Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.